Eu não tô escutando. Ativar. E agora, tá me escutando? Tô. Tá? Obrigada. Então tá, meu áudio vai ser por aqui. E aí o que acontece é que, como eu vou falar tudo desde o começo, essa semana a gente está na terceira semana de aulas remotas. Começaram em setembro e vão acabar esse mês agora. Não vai acabar as aulas remotas, mas sim essa primeira fase, primeiro mês. Eu passei para vocês no WhatsApp, nos grupos, uma atividade sobre o gênero notícia, porque vai ser a continuação das nossas atividades, tá? E aí é uma matéria nova, gênero notícia. Vocês nunca viram ele, eu acho que não viram, eu acredito eu que não viram, apesar de ter um pouco de familiaridade com tal tipo textual, que não é estranho, não é um tipo textual estranho à realidade de vocês. Vocês estão o tempo todo sendo bombardeados por notícias, ainda mais agora que a gente está numa pandemia e a gente precisa ficar informado sobre os vários acontecimentos, que até vai ter um novo lockdown na Europa, não sei se vocês estão sabendo disso, mas a Europa está se preparando para um novo lockdown. E isso ele vai afetar também o Brasil. Algumas coisas foram mudadas. As escolas particulares não vão mais ter aula presencial. Acabaram as aulas presenciais nas particulares também. O governador também anunciou que a gente não volta esse ano com aulas presenciais, somente aula remota. Ou seja, é de extrema importância vocês assistirem essas aulas remotas, essas aulas online que eu estou dando para vocês, e fazer as atividades. Porque eu sei que muita gente não pode assistir a aula no horário que eu marco, e enfim, isso aí é um problema que é muito difícil de ser superado. Entretanto, como é que eu estou fazendo a frequência de vocês? É quem entrega as atividades, quem está fazendo essas atividades. Muita gente não está fazendo atividade. Eu tenho uma turma que não está... Nenhuma pessoa dessa turma fez nada essa semana. Nada, nada, nada. Uma turma inteira, ninguém mandou atividade. Já de vocês, pelo menos 12 mandaram, mas mesmo assim ainda é pouco. Eu tenho 30 e poucos alunos na turma de vocês. Então, cadê esse povo? Eu sei também que tem muita gente que não tem internet, que ainda tem gente me procurando, mas, gente, vocês precisam fazer isso, pelo amor de Deus. Eu preciso da presença de vocês. Isso é importante para vocês, porque a gente não sabe como vai ser ano que vem. Se ano que vem a gente vai ter 2 séries em uma. Se ano que vem... Enfim, várias coisas podem mudar para o ano que vem. Então, tá. Hoje a gente vai dar o gênero notícia. Por que eu dei o gênero notícia depois que eu dei o gênero reportagem? A explicação é a seguinte. Tanto o gênero notícia quanto o gênero reportagem, eles fazem parte de um tipo de veículo, de um tipo de universo que se enquadra nos jornais, na televisão. Então, geralmente eles estão vinculados, estão próximos um ao outro. Por exemplo, a notícia aqui, a reportagem aqui. Entretanto, elas têm suas diferenças. E é extremamente importante para vocês entenderem as diferenças entre o gênero reportagem e o gênero notícia. Então, por isso que eu fiz isso. Primeiro, reportagem e notícia. Por que eu passei primeiro a reportagem? A reportagem ela tem um caráter muito mais subjetivo. Ela tem detalhes que as notícias não têm. E por que ela é mais completa? Porque, geralmente, a notícia ela pega ela se utiliza de algum tema, de algum foco, e ela aprofunda esse foco. Entretanto, a notícia ela não tem o caráter de aprofundamento. Ela apenas está interessada em informar o leitor sobre determinado assunto, sobre determinado fato que aconteceu. Por exemplo, eu passei uma reportagem semana passada sobre como se prevenir do coronavírus. Aquela reportagem ela está cheia de quê? De médicos falando, especialistas, biomédicos, de várias maneiras e recursos que nós, como sociedade, podemos nos precaver de sermos contaminados, infectados por essa doença. Então, vocês percebem que o teor daquela reportagem, o conteúdo dela é muito mais aprofundado. Elas são várias páginas de reportagem. Por que isso?
Porque a reportagem, geralmente, ela quer se aprofundar naquele tema, ela quer fazer um estudo, uma análise, uma investigação daquele tema. Na apostila dessa semana, eu fiz uma matéria, eu coloquei na apostila uma notícia sobre o coronavírus. E a notícia, ela tinha, acho que 2 ou 3 parágrafos. Então, é uma notícia que não pega nem metade de uma página. Geralmente existem notícias mais longas, mas elas são muito mais raras. Por que isso? Porque a notícia ela só quer informar, ela não está afim, ela não é que elas não estejam afim, mas o objetivo dela não é se aprofundar no assunto. Na verdade, o objetivo central da notícia é a rapidez. É quanto mais rápido essa notícia vai ser lida pelas pessoas. Então, justamente por esse motivo, pela a questão da leitura também, e pelo tamanho, né, da reportagem, é que ela tem essa característica de ser um pouco menor, ou bem menor que uma reportagem. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. A reportagem, ela tem um grau de subjetividade, certo? O que é esse grau de subjetividade? Esse grau de subjetividade é sobre como o jornalista ou a pessoa que está investigando, ela está inserida naquele universo. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa e eu quero fazer uma reportagem sobre aulas remotas de língua portuguesa. Então, eu vou pesquisar sobre professores que estão dando aula remota na pandemia, cientistas sociais que falam sobre esse universo, dessa mudança social que a tecnologia está trazendo para o ensino. Eu vou atrás de pessoas da tecnologia para me explicar como essa internet ela pode ser uma nova ferramenta para aprendizagem, como ela funciona, como esses recursos, como esses aplicativos todos, eles funcionam. Então, eu sou uma pessoa que eu estou inserida naquele mundo. E aí, quando eu vou digitar meu texto, eu me insiro naquele texto. A Natália está ali naquele texto. Porque eu vou partir da minha realidade para a universal, para a sociedade. Então, o grau de subjetividade, numa reportagem dessa maneira que eu expliquei para vocês, ele é grande. Por quê? Esse grau de subjetividade é o quanto de Natália, ou do jornalista, existe naquela reportagem. Como eu falei na aula passada, algumas reportagens não são feitas por jornalistas. Algumas reportagens são feitas por sociólogos, por prefeitos, por várias outras pessoas que estão inseridas no universo que vai ser retratado. Dessa forma, é importante salientar que o grau de subjetividade na notícia, diferentemente da reportagem, é extremamente menor, às vezes até nulo. Por quê? Como a notícia tem esse grau de informatividade muito maior do que o grau de subjetividade, então, o que é importante na notícia é a informação. É aquele texto que vai ser informado. E não a tua visão sobre aquele universo. Por exemplo, a própria notícia sobre o coronavírus, o novo lockdown, que eu passei na apostila de vocês. Ali vocês não veem uma pessoa falando sobre a realidade dela com esse novo lockdown, ou essas novas medidas de segurança, mas sim apenas a notícia que os casos aumentaram muito em Belém, muito no Brasil, em todo mundo, eles aumentaram de maneira explosiva. Então, a importância aí não está no subjetivo. A importância nesse texto está no informativo, certo? Aqui eu vou ver se eu faço a leitura de alguns textos. Compartilhar. Tá aqui. Tá. Bem, aqui eu já passei. Bem, os textos acima que eu mostrei, esses textos aí que estão
logo no começo da apostila, eles são do gênero notícia. Tal gênero apresenta algumas características semelhantes ao gênero reportagem, tá? Foi uma das perguntas que eu fiz. Fiz lá no texto de vocês, perguntei. Cadê? Interromper compartilhamento. Tá. Eu perguntei para vocês lá, na apostila, qual era a semelhança da notícia com a reportagem. A semelhança é porque eles fazem parte desse universo jornalístico, informativo, porque eles são veiculados pelos mesmos meios. Por exemplo, a notícia ela é veiculada pela televisão, a reportagem também. A notícia ela é veiculada pelas rádios, a reportagem também é. Então, os meios são os mesmos. Os meios e o universo, tá? Vamos continuar. Que eu já estou fazendo a correção da atividade de vocês, tá? Bem, a notícia faz parte dos textos, dos gêneros textuais que englobam o universo jornalístico, assim como a reportagem. Porém, a notícia ela é um texto que apresenta características próprias, que atestam a sua independência diante dos demais textos desse universo, certo? A notícia está presente no cotidiano da nossa sociedade, pois, à medida que o mundo fica informatizado e midiático, esse tipo de texto está cada vez mais inserido na rotina de todos, certo? A notícia aparece principalmente nos meios de comunicação, que podem ser os impressos, o jornal, liberal, diário, ou digitalizado, que são os portais, o portal da Veja, o portal do Estadão. Existem vários portais que são até gratuitos, né? Vocês podem acessar de casa, sem ter que pagar nada. Alguns têm que pagar. O que eu gosto bastante é a Nexo. A Nexo é a minha favorita. Infelizmente, ela tem que ser paga. Mas eu tenho algumas reportagens que elas não precisam ser pagas para vocês terem acesso a elas. Certo? Assim como o gênero reportagem, a notícia se utiliza de várias formas verbais e não verbais para informar seus interlocutores. Que são essas linguagens verbais e não verbais? Como eu falei, são textos escritos com palavras que vocês conhecem, que esse texto aqui é um texto verbal. E não verbais são imagens, vídeos, músicas, que também servem para informar. Eu até lembrando aqui agora, é o seguinte, na próxima disciplina, na próxima matéria que eu vou dar para vocês, vão ser sobre isso, sobre os gêneros, né? Quer dizer, as formas verbais e não verbais de serem utilizadas nos textos. Essa vai ser a próxima, eu vou passar. Semana que vem vai ser o quê? Vai ser mais uma apostila sobre o gênero notícia. Aí na outra semana, já em novembro, vamos estudar formas verbais e não verbais de comunicação. Mais uma característica que eles têm em comum, né? Tanto a reportagem quanto a notícia, eles têm essa questão da linguagem verbal e não verbal. Bem, entre as características principais que vocês devem se atentar aqui no gênero notícia, é que o objetivo geral dele é informar sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Por que esse real aqui? Esse acontecimento, ele geralmente está vinculado àquela... Por exemplo, aconteceu uma explosão, aconteceu um atentado terrorista em Nice, na França. A gente vai ter acesso primeiro a quê? A notícias sobre esse evento, sobre esse acontecimento que aconteceu realmente, né? Acontecimento que aconteceu, enfim. O que a gente percebe é que quem foi o autor, quem são as pessoas que morreram, como aquele acontecimento vai impactar na sociedade francesa, isso a gente vai descobrir depois. A notícia, naquele momento, é apenas
que aconteceu um atentado início na França. A importância da notícia é justamente essa, é informar da maneira mais rápida possível o que está acontecendo no mundo. Certo? Tá. Depois de algumas semanas, de alguns dias, vão sair reportagens sobre essa notícia. Uma reportagem, por exemplo, as pessoas que foram mortas nesse atentado. Teve uma brasileira que foi morta. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter fotos, vai ter imagens sobre ela, vai ter discussões sobre a questão da imigração para a Europa, como ele atinge a questão da seguridade do país, né? Então, são várias coisas que são veiculadas na questão da reportagem com a notícia. Às vezes, algumas notícias, elas são a fonte da reportagem, porque a notícia apenas informa e a reportagem aprofunda. Por exemplo, na notícia existe a possibilidade de haver outro gênero textual além do seu informativo, que é a questão do texto narrativo. E o que é o texto narrativo? O texto narrativo, geralmente, ele quer contar uma história, ele quer contar um fato. E o gênero narrativo, ele faz o quê? Ele tem tempo e ele tem espaço, e tem personagens. Então, é uma característica da narrativa presente na notícia, certo? Que também existe na reportagem, né? Os principais meios de comunicação, a gente já falou. As principais características, que é um texto informativo, é um texto curto, justamente para a questão da rapidez, para a questão da própria celeridade da notícia. Geralmente, quando existe um fato que acontece, por exemplo, aconteceu esse atentado terrorista em Nice, na França. E aí, a gente não sabe quem são as pessoas que morreram, quais são as origens desses personagens. E aí, o que acontece? Fica uma certa sensação de que essa notícia não está aprofundada. De fato, ela não está aprofundada, porque o objetivo dela é simplesmente falar o que aconteceu. Porque o que aconteceu é o que é importante. Desculpa que eu estou meio perdida, porque estão ligando para o meu celular. Eu estou gravando no celular e no notebook. Certo? Vamos continuar aqui. Os textos breves, pois a notícia trabalha com os acontecimentos gerais, os furos, as novidades. Dessa forma, seu objetivo é informar de maneira mais rápida e curta possível. A linguagem, qual é a linguagem que ela utiliza? Ela utiliza da forma não verbal, né, que são as imagens, os vídeos, e a linguagem verbal. E na linguagem verbal, qual é que ela se utiliza? Da norma padrão da língua portuguesa. Ela é clara e objetiva. Novamente, a questão do grau de subjetividade aqui. Muitas vezes, o grau de subjetividade é tão reduzido na notícia que, às vezes, a gente nem percebe ele no texto. Ele fica muito sutil. Diferente da reportagem, que a gente percebe aquela pessoa, por que aquela pessoa está contando aquela história, por que ela está esclarecendo sobre aquele assunto. E quais são os elementos da notícia? Eles são bem parecidos com o da reportagem, né? O título, que é formado por dois, que é o título principal, ou a manchete, que resume o que será divulgado. O título auxiliar, que aprofunda, geralmente, chove gelo na capital de Belém. É o título. O subtítulo algumas casas tiveram seus telhados cobertos de gelo no bairro da Pedreira, por exemplo. Então, ele está aprofundando. O segundo título ele vai aprofundar um pouquinho mais do que o texto vai retratar. O texto ele é escrito em terceira pessoa, mais um traço de subjetividade, quer dizer, falta de subjetividade, porque a terceira pessoa ela é o que nós, em língua portuguesa, utilizamos para não nos incluir no texto. Por exemplo, foi feito,
foi trazido, aconteceu tal coisa em tal lugar. Então, a gente não vê que eu estou falando isso, mas sim o que aconteceu. O foco é no que acontece, não em mim. O lead, que também tem na reportagem, geralmente ocupa o primeiro parágrafo em notícias e reportagens, é um resumo do relato e responde todas as perguntas do texto. O que aconteceu, quando, com quem, onde e por quê. E o último elemento é o texto da notícia, né? Então, gente, aqui, vamos para as diferenças e semelhanças da notícia, que eu já falei na primeira parte, né? A notícia possui como característica principal a impessoalidade. Ela é mais clara, mais objetiva. Ao contrário da reportagem. A reportagem, ela tem um teor de criticidade muito maior. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu interromper isso aqui. Bem, a reportagem possui uma tonalidade mais argumentativa e crítica. O que é essa argumentação? A argumentação, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Eu quero vender a caneta para alguém. E eu chego na pessoa, olha, compre a caneta. A pessoa fala, mas por que eu vou comprar uma caneta? Eu não preciso de uma caneta. Aí eu falo, não, você precisa sim de uma caneta, porque a caneta ela é importante para você registrar seu dia, para você assinar um documento. Então, o que é isso? Eu não estou simplesmente vendendo, eu estou argumentando, eu estou usando o meu poder de persuasão para atingir um objetivo. O que é isso? Isso é a arte do convencimento. Eu quero atestar que eu estou certa, que o que eu estou falando ele é válido, que o meu produto realmente ele vai fazer diferença para o meu comprador. Então, a argumentação, a persuasão e a criticidade são características extremamente importantes para o gênero reportagem. Diferentemente da notícia. A notícia, geralmente, ela não está se importando em convencer alguém. Ela só quer atestar se aquela notícia é verdade, se ela for verdade, então vamos publicá-la. Eu não quero convencer sobre aquilo, eu só quero informar. Diferente da reportagem. Algumas reportagens, elas têm isso também, de persuasão, de convencimento. E também aqui a reportagem, ela não está... algumas reportagens, elas se preocupam, sim, com o tempo, com quando ela vai ser informada. Mas a questão da velocidade, ela está mais veiculada com quem? Com a notícia. Certo? E a notícia, ela trata sobre temáticas atuais, de maneira impessoal, para informar seus leitores, ouvintes, espectadores, sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na nossa cidade, no nosso bairro. E é justamente isso. Depois eu passei uma atividade para vocês. Alguns alunos não responderam, outros alunos responderam. Quem já respondeu, eu já coloquei lá naquela lista da semana, né? E aqui a gente termina, né, esses dois gêneros textuais. É bem breve essa aula sobre notícia, porque a notícia geralmente vocês têm que estar em contato com ela, então eu vou passar alguns vídeos para vocês depois. E a nossa aula, ela vai ficar por aqui, tá? Semana que vem, provavelmente, eu vou dar aula sexta-feira. Eu não sei ainda se vai ser 10 ou 10h30 da manhã, porque eu tenho outra turma que eu estou dando aula de manhã também. Professora, posso chamar dúvida? Tire, fale. Um dia você vai fazer uma live ao vivo, tanto no YouTube, tanto aqui, tá, como está fazendo agora? Olha, mas qual seria a diferença do YouTube para cá? Não, você vai fazer uma live ao vivo. Mas eu estou Agorinha fazendo uma mesmo. live ao vivo. Não, no YouTube, tanto no YouTube, tanto aqui. Eu posso fazer, mas eu acho que tem como fazer isso aqui, eu acho. Eu acredito que sim.
Mas eu vou tentar, vou ver se eu consigo. Porque geralmente, qual é a vantagem daqui do Zoom? O Zoom, ele grava para quem não assiste a aula, entendeu? Então, quem não está aqui online vai assistir mais tarde no YouTube. Então, o YouTube é geralmente só para isso, para quem não assistiu. O YouTube, ele é bom por isso. Agora, eu não quero me expor na internet numa live no YouTube. Não sei se tu entende. Porque uma live no YouTube, qualquer pessoa pode entrar. Entende? E aí eu não quero nem expor a mim, nem a vocês. Mas é uma incongruência da minha parte. Por quê? Porque eu vou gravar essa aula, né? Ela vai para o YouTube. Mas ela já está gravada. Não sei se você entendeu. E poucas pessoas vão assistir isso. Mas, enfim, é isso. Beleza, Giovanni? Mas se um dia isso acontecer, eu aviso a vocês. Então, a nossa aula semana que vem vai ser sexta-feira. Eu não quero que ninguém fale. Professora, não avisou da aula. Já deixe no caderno de vocês, toda sexta-feira, 10 horas ou 10h30 da manhã, eu vou dar aula online. Tá? Por favor, não se esqueçam. Hoje a gente tem 9 participantes só, no total de 70 alunos. Então, tá bem pouca a minha adesão, né? Mas, enfim, eu entendo o problema de vários alunos. E agora é o seguinte, quem não fez a atividade que eu passei, façam, gente. Por favor, façam atividade, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu até ligar aqui. Alguém mais tem alguma dúvida e quer falar? Ninguém tem dúvidas? Dúvidas. Alguém tem dúvida? Pode falar. Eu tô ativando o som de vocês. Ninguém quer falar? Então é isso, gente. A semana que vem a gente vai fazer mais uma revisão sobre o gênero notícia, o gênero reportagem. Mais uma revisão, vou passar uma atividade para vocês na sexta. Como é que vai ser nossa forma que a gente está fazendo? Eu mando a apostila da semana na segunda, vocês fazem a atividade, entregam na sexta, e na sexta-feira de manhã eu vou dar aula sobre aquela apostila. E é isso, vai ser assim. Não sei se vocês já pegaram as apostilas da semana passada, né? Estão na escola. Assim, tá o nome da professora Nelma. Mas a atividade é minha, vocês têm que fazer ela. Por quê? Porque a professora Nelma, a gente fez essa atividade juntas, entretanto, foi lá para a gráfica com o nome somente da professora Nelma. Vocês vão ter que fazer essa atividade, viu? Terça-feira... Peraí que o Vinícius quer falar. Fale, Vinícius. Mas eu entreguei a apostila, mas eu não fiz da professora Nelma. Pois é, sou eu. Dos professores nossos. Mas é de língua portuguesa, vocês tinham que fazer tudo. Gente, vocês têm que fazer tudo. Eu fiz tudinho, professora. Tudo, até citar o nome, sei lá, do Jeremias, que vocês não conhecem. Vocês têm que fazer tudo, porque às vezes há problema de gráfica, de configuração, entendeu? Vocês têm que fazer tudo. Tá? Agora vocês já sabem. Na próxima, que vão ter outras apostilas e tal. E mais uma coisa, esclarecendo aqui. O governador, ele falou, né, que não vamos ter aulas presenciais esse ano. Esse ano não vai ter aula presencial. Ou seja, a gente não vai voltar da maneira que a gente estava no começo do ano. O que vai permanecer são as aulas online. Então, assistam as aulas online, participem dessas aulas online que eu estou dando aqui, tá? Então, gente, a gente fica por aqui hoje, tá? E é isso. Terça-feira é feriado. Terça-feira é dia de finados. Hoje é feriado. Mas, enfim. E não se esqueçam de fazer as atividades. Quem não fez, pode mandar para mim até meia-noite do dia de hoje. Porque segunda-feira já começa outra atividade. Então, não percam esse período, tá? E é isso, gente. Um bom dia a todos, uma boa semana, um bom feriado. Aproveitem, se hidratem, se cuidem da família de vocês, tá bom?
E já avisando aqui novamente, os vídeos que eu passei, o 1 e o 2, eles vão ser apagados hoje à noite, tá? Eu já expliquei o motivo, né? Por conta de direitos autorais. E eu tenho que apagar eles, senão meu canal vai cair. Enfim, é isso, gente. Um bom dia a todos e até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Até mais.